Quando o autor cria um problema. Há mais ou menos um mês atrás eu tava vendo esse vídeo aqui do canal Inferno de Dante, onde ele falava um pouco sobre o personagem do Satoru Gojo e como a escrita desse personagem tinha prejudicado um pouco o Jujutsu Kaisen como uma obra. E uma das coisas mais irônicas do mundo é que, tipo, pouco tempo depois desse vídeo ter lançado, começaram a rolar algumas entrevistas recentemente, onde o Gege tava falando sobre todo o final de Jujutsu Kaisen e tudo mais, né? E novamente ele deu algumas pequenas justificativas, né, sobre o final e a conclusão que o personagem do Satoru Gojo teve na obra, que novamente levou as pessoas a discutirem muito e tudo mais. Meio óbvio de eu dizer pra vocês que esse vídeo aqui tem spoilers, né? Então, a partir de agora tá avisado, eu acho. A gente tem toda aquela coisa do final do Satoru Gojo, né, onde ele morreu pro Sukuna na sua última luta. E o Gege recentemente, né, tem dado aquelas entrevistas onde, por exemplo, ele falou que o Gojo morreu pro Sukuna, no fim das contas até um pouco, porque no finalzinho da luta ali ele derrotou uma Horaga, aí ele se sentiu muito confiante no poder dele, deu uma vacilada e morreu e tal, né? Morte que foi tão convincente essa, que o Gege tá tendo que se justificar em entrevistas até hoje, e até agora as pessoas não estão comprando a morte do personagem. Então, de fato, eu acho que o próprio vídeo do Inferno de Dante me deu um pouco da ideia de falar um pouco sobre esse assunto, né? O famoso personagem que se torna mais popular do que a própria obra, porque eu tenho certeza que vocês já viram alguns personagens que são um pouco assim, né? Principalmente o Satoru Gojo. Eu conheço muitas pessoas que não acompanham Jujutsu, ou até que não acompanham animes como um todo, que conhecem o personagem do Gojo e acham ele bem maneiro, porque ele é um daqueles famosos personagens que no fim se tornou mais popular e mais famoso do que a própria obra. Isso inclusive aconteceu na semana passada, eu fiz um vídeo falando sobre o Itadori, sobre se ele era ou não era um protagonista bom, e 90% dos comentários das pessoas era só falando que tipo, ah, mas o Gojo é muito mais legal. Num vídeo sobre o protagonista, as pessoas queriam falar do Gojo ainda assim. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esse personagem, e sobre essa questão também que muitas pessoas têm discutido recentemente. O Gojo realmente foi um problema pra Jujutsu Kaisen? E por quê? O que esse personagem tem que tornou ele tão popular assim? Bom, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e não esquece de se inscrever aí no canal antes da gente começar, beleza? Senta aí e vem comigo, vamos nessa! O universo de Jujutsu Kaisen. Eu tenho certeza que você consegue encontrar uma dúzia de vídeos por aí na internet explicando mais ou menos como esse universo funciona, mas pra falar da importância do personagem do Gojo, é sempre interessante que a gente dê um pouco de foco no universo de Jujutsu como um todo, né? Aqui nós temos um mundo, né, um planeta Terra semelhante ao nosso universo. Temos maldições e também temos feiticeiros Jujutsu, que seriam tipo os humanos, que são os heróis, e as maldições, que são meio como se fossem demôniozinhos, sabe? Eles são criados pelo medo das pessoas, e como elas amaldiçoam umas às outras, então você tem uma maldição sobre o medo dos humanos, você tem uma maldição de vulcão, uma maldição de oceano e tal, elas são muito fortes, elas têm poderes meio específicos e todos bem criativos, enquanto que você tem os humanos que eles lutam contra esses bichões, né, usando a energia amaldiçoada e as suas próprias técnicas, digamos assim, né, esses seriam os feiticeiros Jujutsu, a maioria deles tendo limitações por conta justamente das suas técnicas, né, a técnica de muitos feiticeiros da obra é feita meio que como os jutsus de Naruto, ou os poderes de Hunter x Hunter, sabe, é uma parada meio baseada na personalidade da pessoa, sabe, você tem por exemplo o feiticeiro Nanami, que resolve as coisas muito rápido, que é um cara que trabalha com bastante eficiência. A técnica dele é justamente meio que um hit crítico, sabe? Que ele acerta uma pessoa num ponto específico, aí ele dá muito mais dano que o normal. Aí você tem a Nobara, por exemplo, que ela tem uma técnica de boneco de palha, que ela tipo controla o bicho como se ele fosse um voodoo. Você tem a Maki, por exemplo, que o poder dela é justamente não ter energia amaldiçoada nenhuma. E como todos os humanos nesse mundo aqui deveriam ter, o fato dela não ter faz com que ela tenha muita força física. Então ela é forte, ela dá murro em pedra, ela pula 200 metros, ela é tipo o incrível Hulk, só que desse universo aqui, sabe? E aí a gente tem o Satoru Gojo, que é praticamente um semideus desse universo aqui. Satoru Gojo, ele tem uma lista de habilidades que é humilde, pouco exagerada. Ele tem a técnica do ilimitado, que é tipo uma parada física meio matemática, uma habilidade que ele herdou ali do seu clã, que quanto mais perto você chega dele, mais lento você fica, ninguém pode tocar nele. Você tem detalhes disso em quase que qualquer momento na história, tipo, por exemplo, a gente tem a segunda abertura do anime, onde tá chovendo e todos os personagens eles estão usando guarda-chuva, menos o Gojo. Por quê? Porque a habilidade dele tá sempre ativa, o que significa que a chuva não pode tocar nele, ele nunca desativa essa barreira infinita dele ali. Ele tem os 6 olhos, que é uma parada que faz com que ele consiga uma percepção quase perfeita ali do universo Jujutsu em volta, então ele consegue sentir energia muito mais do que outras pessoas e tal. Ele tem o azul, que é uma parada pra poder atrair coisas, o vermelho, que é uma parada pra empurrar coisas, são quase como se fossem poderes de gravidade, digamos assim, magnetismo, algo parecido com isso. É uma parada mais matemática, mas enfim, não vou explicar porque eu sou burro, não sei. E ele tem o roxo, que é aquela massa invisível pra poder desintegrar coisas e furar as pessoas no meio. Ele tem uma expansão de domínio, que ele joga o infinito em uma pessoa e ela entra em transe. Ele tem a
energia reversa, que ele pode usar pra regenerar as feridas dele. É basicamente tudo, mano. Ele é um personagem que ele tem a ficha dele todo upado no máximo, todas as habilidades upadas no máximo. E além de tudo isso, ele também é um personagem que tem um carisma legal. Ele é um professor divertido. Ele é o personagem mais engraçado de Jujutsu pra muitas pessoas. Fora que ele é um dos personagens que tem um dos designs mais legais, né? Ele tem uma vendinha nos olhos. Aí quando ele tira, ele fica gostosão com olho azul, cabelo branco e tal, para as pessoas terem vontade de fazer fanart. Já é normal, jovens, em muitas histórias, personagens meio overpower ficarem populares muito rápido, né? O Madara Uchiha em Naruto, por exemplo, ou um Majin Buu Freeza em Dragon Ball, por exemplo, é a mesma coisa que o Gojo aqui, só que a diferença é que ele já é apresentado desde o começo da história. E ele, por sinal, é muito carismático e egocêntrico, o que faz as pessoas gostarem mais ainda dele, né? Tipo, primeira vez que ele aparece, ele luta com Sukuna, fica se exibindo, luta tomando milkshake, fala que ele é o cara mais forte do universo, faz muitas piadas e tal. Então, assim, o carisma dele é sensacional. Porém, as coisas vão muito além de só isso, sabe? Gojo como personagem, o conceito dele é meio interessante porque, diferente de um Saitama da vida, por exemplo, que ele era um personagem muito forte, só que, além dele ser o protagonista da história, ele é um dos que menos aparece lutando. Gojo nunca foi feito pra poder ser o protagonista da história. Porém, ele é o personagem que mais recebe atenção desde os seus primórdios, quando a história começa no episódio 1 até o final dela. Ele é um personagem quase que onipresente aqui. Mesmo quando ele não tá aparecendo, ou depois que ele já morreu, 90% dos assuntos em Jujutsu ainda são sobre Satoru Gojo, seja de forma metafórica ou não. Ele acaba sendo meio que o tema principal da história, mesmo que isso não tenha sido feito, né, propositalmente no começo. Os outros personagens, como os protagonistas, por exemplo, Itadori, Nobara, Fushiguro e até vários outros professores, etc., acabam sendo secundários em suas próprias tramas, enquanto os grandes focos da história sempre vão acabar sendo dados ao próprio personagem do Gojo. E desde o início, para algumas pessoas, já criava alguns probleminhas na trama da história, porque ele era definitivamente uns 100 níveis acima de qualquer ameaça que a gente tinha na história de Jujutsu. Sendo assim, em qualquer situação em que ele estava presente, não existia realmente um risco verdadeiro. Então, sempre que alguma coisa legal tinha que acontecer na obra, o personagem tinha que ser retirado, digamos assim. A gente começa a história com um arco onde ele vai estar viajando, ele não vai poder lidar. Aí depois vai ter uma barreira e o Gojo é o único que não pode entrar nessa barreira, porque quando ele entra, ele resolve. Aí em Shibuya ele vai ser selado, ele vai ficar mais da metade da história selado. Ele vai voltar, vai ter uma luta e aí depois ele vai morrer, porque, né, é muito difícil pra ele existir na história e tal, e mesmo assim, ele ainda acaba sendo o grande foco de tudo. Por exemplo, nos primeiros arcos da história do anime, né, na primeira temporada, ele já vai ser apresentado como aquela coisa ultra forte pra gente sempre que ele aparece. Ele aparece e ele tem uma luta com o Sukuna lá no episódio 2. Aí depois a gente tem aquele pequeno pedaço onde ele vai lutar contra o Jogo, que é uma maldição forte pra caramba, mas o Gojo consegue enfrentar ele como se ele não fosse bosta nenhuma. Aí depois vai ter aquele arco que vê umas maldições muito fortes e tudo mais, e é um arco que dura até um tempinho, só que quando o Gojo aparece ele resolve tudo em 5 minutos. Na própria primeira temporada, como eu disse pra vocês, os protagonistas eles vão ser apresentados de uma forma até que mais simples em geral, né? Nenhum dos três vai ter um grande passado, grandes objetivos e tal, eles são só uma galerinha que é aluno do Gojo. Tipo, a gente tem o Itadori, por exemplo, que é o protagonista da história. Eu fiz um vídeo sobre o Itadori ali algumas semanas atrás. Apesar do Itadori ter vários detalhes e ser um personagem muito interessante, ele não vai ser apresentado pra você como um Naruto ou um Luffy, sabe? Tipo, não existe muito esforço pela parte do Gege Akutami pra que você goste muito do Itadori. Ele só tá lá. Ele existe e é isso. Nobara, ela é uma mina que ela quer comprar algumas coisas, ela quer viver em Kyoto e tal, ela quer viver uma vida legal. E o Fushiguro seria meio que o que mais tem destaque. Ele tem um passado com a irmã dele e tal, ele tem uns conceitos bacanas, o poder dele é bem legalzinho também, e é isso. Só que, indiscutivelmente, é difícil de não dizer, nenhum dos personagens tem metade do carisma que o Gojo tem. Tanto é que a segunda temporada do anime, né, e até uma parte do mangá especificamente, antes do Gojo ser selado, do nada, ao invés de trabalhar os próprios protagonistas, nós vamos ter um arco específico. O Gojo é o único personagem em Jujutsu Kaisen inteiro, praticamente, que ele tem um arco inteiro pra trabalhar o seu passado, dando uma profundidade mais interessante pro personagem, tanto quanto uma desconstrução pra ele. Tipo, o arco do passado do Gojo literalmente mostra um pouco sobre como essa coisa de se tornar o mais forte vai deixar ele solitário, né? A história acaba fazendo meio que uma associação de você ser muito forte no mundo de Jujutsu, quase como se fosse você ser uma pessoa muito famosa, digamos assim, sabe? Por ser o mais forte, ninguém consegue se aproximar do Gojo. É a mesma pira do poder dele, sabe? Do infinito, que ninguém consegue tocar nele. Isso também vale pro lado sentimental. O personagem não tem nenhum amigo, nenhum familiar, nenhuma pessoa que é muito importante pra ele, e ninguém que de fato esteja próximo dele por ser uma pessoa divertida. Tipo, ninguém que, sei lá, não tem ninguém que gosta de comer uma pizza com o Gojo no sábado, ou que quer assistir um filme legal com ele, ou alguma coisa do tipo. Não, as pessoas só gostam dele porque ele é o cara mais forte do mundo, e é isso. Tanto é que isso sempre é a discussão sobre o personagem. Isso acaba até sendo levado pra fora da obra, inclusive. Ninguém discute sobre a personalidade dele, etc, etc. Todo mundo só discute sobre a força dele, as lutas, o jeito que ele morreu e as inconsistências
inconsistências. Ele acaba sendo esse personagem bad e solitário que ninguém entende. Logo depois do Gege, o criador da história, né, ter adicionado camadas pro Gojo, ter adicionado perdas, lutas interessantes, um arco de um flashback, com até uma amizade muito consistente com o Suguru Geto, que foi o vilão lá do filme do Jujutsu Kaisen Zero, agora não apenas o Gojo ele é o personagem mais forte da história, o mais pica, que as pessoas mais vão hypar ele, mas agora as pessoas também gostam dele pela própria personalidade do boneco. Então ele acaba se tornando a figura mais popular e que mais participa de tudo em Jujutsu Kaisen. Sendo assim, em todos os momentos que ele aparece, você tem que ter 10 vezes mais estratégia, mais coisas e mais explicações, principalmente nas lutas dele. Tipo, ele vai ter uma luta com o Toji, você vai ter um flashback, vai ter que explicar que o cara teve que cansar ele e fez uma estratégia inteira pra poder fazer um negócio, ele pegou uma estratégia, ele pegou uma ferramenta específica pra poder passar pela barreira do infinito e tal. Até no próprio arco de Shibuya, por exemplo. A gente tem o personagem, vamos supor, do Itadori, que ele é o protagonista, ele tem ali, né, dentro dele, o Sukuna, que é a maldição mais forte de todas e tal, que é uma bomba relógio, que pode explodir a qualquer momento, pode matar todo mundo, só que isso quase não é discutido. A discussão das maldições é que eles fazem todo um plano pra selar o Gojo, porque o Gojo é o perigo verdadeiro, a gente tem que lidar com ele e aí depois a gente ganha. Tipo, ele é o único feiticeiro que de fato é considerado. O resto, tem os feiticeiros lá, que eles existem e tal, mas o Gojo é o problema, ele é o perigo. Se ele não existe, a gente consegue vencer numa boa. E mesmo depois que ele acaba sendo selado em Shibuya, o foco da história ainda continua meio que sendo ele. A obra vai se desenvolvendo em cima disso, né? Tipo, o Gojo foi selado e a gente sabe que o Sukuna tá vindo aí porque ele tá ficando cada vez mais forte e tal, então a gente tem que ter um jeito de lidar com o Sukuna. Então precisamos tirar o Gojo do selamento. A história não vai se desenvolver em cima dos sonhos dos personagens, do que o Itadori quer fazer, do que ele precisa fazer, ou de qualquer decisão que o Itadori, ou o Fushiguro, ou a Nobara, não que ela tava morta nessa época, né? Mas a história não vai passar o ponto pra forma como os personagens principais estão guiando ela. Ela vai passar o ponto pra como nós precisamos salvar o personagem mais famoso da história. Então, mesmo quando o Gojo ainda não está presente, ele ainda é o foco principal da história. E aí depois a gente ainda tem, por sinal, né, a época em que ele volta, né, que ele volta, tem aquela página dele dizendo que ia vencer o Sukuna, que virou meme nas últimas 500 milhões de anos, e a gente teve a luta dele contra o Sukuna, né, feiticeiro mais forte da atualidade contra o feiticeiro mais forte que já existiu, da era Heian, a clássica. Gojo vs Sukuna, cara, é uma luta que se um dos personagens respirassem de um jeito diferente, tinha 3 páginas de explicação falando. Eu acho que deve ter sido a coisa mais difícil pro Gege Akutami criar dentro da história do mangá inteiro, por sinal, porque foi o momento de maior hype da história, tão forte, mas tão forte, mano, que é impossível que uma pessoa que acompanhasse de qualquer forma Jujutsu não tomasse spoilers completos dessa luta. Essa época foi um evento tão grande na internet, que eu tenho um amigo que ele não acompanha mangás ou animes, tipo, ele não é muito fã de mangás e animes, ele é um cara mais dos games. E aí teve um dia que a gente foi sair, tipo, 4 amigos nossos, assim, pra poder comer alguma coisa no shopping, e ele puxou o assunto falando sobre a luta do Sukuna e do Gojo, que não apenas ele puxou o assunto, mas, tipo assim, eu tô falando de fato que ele tava falando sobre a luta, tipo, quem que vocês acham que vai ganhar e tal, como é que vocês acham que o Gojo vai superar isso daqui do Mahoraga, etc. Ele falou sobre as lutas, sobre os capítulos, ele falou sobre os poderes que estavam rolando, ele sabia os poderes do Gojo, ele sabia os poderes do Sukuna, e aí depois eu descobri que não é que ele, tipo, leu o mangá, é que a luta tava tão famosa que ele foi pegando spoiler de tudo pelas redes sociais, sem ele seguir ninguém. Ele descia a timeline dele do Twitter no dia que o capítulo lançava, e as pessoas iam explicando página por página a luta toda, e o cara acabou acompanhando a luta de forma não intencional. Essa luta era tão popular que quando o Gojo morreu, todo mundo sabia que o Gojo morreu, simplesmente porque aconteceu. Foi uma luta muito hypada, e é quase inclusive unânime a decisão das pessoas, né, que o final dessa luta, por mais que ela tenha sido pica, foi um final extremamente mal feito. A morte do Gojo acabou sendo, no final das contas, mesmo que tenha sido uma das lutas mais explicadas e detalhadas do mangá, a morte dele foi meio que o momento que todo mundo achou que ele tinha vencido, aí do nada apareceu que o Sukuna foi lá e usou a referência do Mahoraga pra fazer um corte pica, que cortava tudo no universo, e aí isso daí passou o infinito do Gojo, aí ficou meio que nessa explicação meia boca, que ninguém sabia direito como é que funcionava o negócio e tal, aí foi isso, né, a morte do personagem foi tão bem feita que o Gege Akutami tá até hoje tentando explicar, e as pessoas não compram a explicação dele. Depois da morte do personagem, houve uma desandada muito forte na história. Ela começou a vender menos em questão de cópias, as pessoas começaram a reclamar mais, qualquer mínimo deslize que a história tivesse, as pessoas iam pegar 3 vezes mais no pé.
Por quê? O Gojo, por exemplo, com os 6 olhos, ele não conseguiu prever esse corte que corta tudo no mundo, mas, por exemplo, alguns capítulos depois da história, existiriam outras vezes em que esse corte seria usado, e vários outros personagens iam conseguir desviar ou enxergar esse corte, de, por exemplo, a Maki, que é aquela personagem que eu falei lá que ela é forte e tal, e que ela não tem energia amaldiçoada, ela ia conseguir enxergar, de certa forma ali, né, prever o corte. E as pessoas iam ler esse capítulo e pensar, ué, e como é que o Gojo não conseguiu com 6 olhos? Se alguma pessoa conseguisse sobreviver a uma luta contra o Sukuna, as pessoas iam ficar, pô, mas como é que o Gojo não conseguiu fazer isso e tal? Então, depois da morte do personagem, a narrativa teve muitos problemas, até com o próprio Sukuna, inclusive, né? Porque pra tornar plausível o fato de que ele ganhou do Gojo, o personagem teve que ficar tão roubado, mas tão roubado que começou a ficar sem graça a luta dele. O último arco de Jujutsu foram literalmente uns 40 capítulos, onde 1 trilhão de personagens foram pra cima do Sukuna, um de cada vez assim numa filinha indiana. Uma pessoa lutava com o Sukuna, morria. Aí vinha outras 2 pessoas, lutavam, se machucavam gravemente e saíam da luta. Aí depois vinha 3, aí depois voltava pra 2, e ficava 1 milhão de pessoas lutando com o Sukuna, enquanto o cara parecia que ele tinha energia infinita, tinha regeneração infinita, tinha dano infinito, porque era necessário pra poder dizer que ele ganhou do Gojo. E mesmo assim, ainda ficava com aquela cara de que a história depois da morte do Gojo tinha desandado. Principalmente pelo fato de que, como eu falei pra vocês, a história, querendo ou não, Gege Akutami, quando foi criar ela, deu tanto destaque pro personagem do Gojo que acabou tornando ele o ponto central da história. Mesmo que tenhamos os protagonistas, né, a gente tem a Itadori, a gente tem o Yuta, o Kotsu, a gente tem vários outros personagens que são minimamente carismáticos na história, toda a história, no final das contas, foi uma história sobre força, que rondou, de fato, em volta do personagem mais forte do mundo de Jujutsu. No final de tudo, Gojo não foi só maior do que a obra, ele foi meio que o ponto principal da história. Então, ele realmente acabou se tornando um problema pra narrativa, até para as pessoas conseguirem, de fato, se importar com outros personagens. Porque depois da morte do Gojo, eu juro pra vocês, foi o último momento onde eu vi grandes comoções com mortes na luta do Sukuna, por exemplo. Depois que o Gojo morreu, tudo parecia meio plausível, tipo, se o Sukuna conseguiu matar o Gojo, quem dirá o resto do elenco todo. Mas de fato, talvez o Gege tenha exagerado nisso daí. Mas e você que tá assistindo até aqui, o que você acha dessa história? Acha que eu tô certo? Errado? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço. Falou, até mais. Fui!